Deixa eu te apresentar, então. A Roberta é amiga pessoal minha, a gente fez psiquiatria juntos lá em Porto Alegre, né? Psiquiatria e psicoterapia. E a Roberta me puxou para fazer a formação de infância, né? A Roberta estava fazendo já na Santa Casa, no Rio. Então ela concluiu um ano antes que eu. E, enfim, a gente troca figurinha bastante e é um prazer ter você aqui, Beto. Ah, Então, imagina. vamos Querido. começar. Vamos lá. A gente vai falar então de ansiedade, da separação, na ansiedade no geral, que tem alguns tipos de ansiedades, né? De acordo com os critérios que saíram agora no manual do DSM, né? Mas eu vou explicar então, Beto, só a parte da a ansiedade normal, né, para a gente entender. Aí a gente começa nos quadros em si, né? Uhum. Tá. Então, assim, a ansiedade é um fator neuropsíquico que a ansiedade é normal para as pessoas, né? É um fator de proteção. Então, um quadro ansioso, a ansiedade em si é o que nos faz a gente se proteger, se preservar, cuidar e também fugir. É uma questão instintiva, né? De autoproteção, de defesa e de busca, né, do que for preciso. Os animais têm isso também, né? Então não é dessa ansiedade que a gente está tratando, né? A ansiedade normal, ela é importante e a gente precisa dela, né? É ela que faz a gente ter uma adaptação, a criança ter uma adaptação gradativa sentindo e se angustiando, que ela vai percebendo e lidando e aprendendo a enfrentar as dificuldades. E é isso que vai trazendo maturidade e desenvolvimento psíquico, né? Quando a Uhum. gente fala de ansiedade, transtorno de ansiedade na infância, a gente está falando do que foge da curva, né? Que é quando tem sofrimento, tem Uhum. prejuízos em várias áreas, né? Em várias outras áreas que marcam o desenvolvimento, né? Então, eu queria que tu pudesse começar, a gente vai falar separadamente, né, dos tipos de quadros ansiosos que a criança pode apresentar. Vamos começar falando de ansiedade de separação, Beto, que me Uhum. diz? Mas só complementando ali, Felipe, então, Aham, bem como tu falou, assim, a ansiedade normal, ela exerce um fator adaptativo, né? E é normal que a gente sinta ela, e ela se expressa com uma angústia ou com medo. É muito comum os pacientes relatarem isso, né? O que também não é alguma coisa patológica, né? São sensações que preparam a gente para algum desafio, para alguma situação nova, para algo desconhecido, sim. né? Faz com que a gente se prepare, ou se prepare para enfrentar, ou para lutar, ou para fugir. Então, isso não é considerado patológico, Identificar né? risco, né? Isso. Mas quando a ansiedade se torna patológica, assim, né? Quando existe uma desproporção, né? Com esse medo, com essa angústia, e isso faz com que a pessoa tenha um prejuízo no funcionamento, certo? Altere principalmente o conteúdo do pensamento de uma Uhum. forma mais catastrófica, de uma forma com uma preocupação excessiva, né? Ou como com alterações de comportamento com evitação, né, com esquiva, né, Uhum. com piora assim do entrosamento social, com diminuição do rendimento, né, principalmente nas crianças que não conseguem se concentrar, muito menos estudar para a prova, porque estão tão angustiados com alguma temática ansiosa que isso compromete também. Até o Uhum. brincar se compromete, né? Sim. Então, a criança, o adulto, tanto faz a ansiedade, ela tem o transtorno ansioso tem esse prejuízo, né? É importante que a gente sempre esclareça isso, né? Um prejuízo, ele é persistente e ele é frequente, persistente e muito grave, tá? Para que Uhum. a gente precise intervir, né? E assim, é muito comum, né, que os pacientes
até os mais ansiosos procurem bem mais do que os deprimidos. Porque a depressão, ela gera, assim, né, uma sensação de desânimo, tristeza, mas a pessoa vai levando. Agora, a ansiedade não, ela agita, ela dá sintomas somáticos, tem várias apresentações, né? Tanto taquicardia, tremor, insônia, alterações de apetite, alterações comportamentais em geral. E quando a gente fala, tu me pergunta assim sobre ansiedade de separação, né, Felipe? Ela é a mais comum das ansiedades. Ela se inicia geralmente na infância, na pré-escola, em torno de 5 a 7 anos, né? Quando a criança geralmente acaba saindo mais de casa para uma exposição social maior, tendo a necessidade de se entregar numa relação com uma professora, com crianças novas. Então é um desafio muito grande para essa criança. Mas ela se torna excessiva quando essa criança ela não consegue se entrosar e ela tem uma necessidade de segurar as figuras parentais, né? As figuras de apego dela. Então, assim, é a dificuldade da criança em se afastar das figuras de referência, né? E esse afastamento ou simplesmente pensar em se afastar já leva sintomas. A criança já se agita ou não dorme, ou começa com dor de barriga, ou vomita, cria situações que impeçam essa separação, né? Então gera uma angústia muito grande. São crianças muitas vezes no início que vão, por exemplo, na adaptação da escola, né? Ela quer ir para a escola, ela até se adapta porque a mãe, por exemplo, está presente. E aí no dia que tem que ficar, começa, né? Que começa a ter o distanciamento da figura de apego, né? A gente considera, assim, muitas que vezes, esse período de adaptação da criança, ele não ultrapasse de 30 dias, e que ele seja, assim, ele seja cada vez mais reduzido, né? A mãe fica um pouco mais tempo, depois outro dia menos, né? E se a gente vê que a criança fica um pouco mais ansiosa, ela fica mais um dia. Então, mas assim, passou de um mês, a gente já tem que observar se não tem alguma alteração nesse sentido. A criança se agita, fica irritada ou fica muito isolada, não brinca, percebe que ela fica muito preocupada, né? Pede para telefonar, não vincula e não se distrai, né? Aquela alteração do pensamento, né? Que é muito comum nos transtornos ansiosos, o pensamento ruminativo, né? De não conseguir desligar de um determinado tema, dessa preocupação, né? Aí não consegue dar sequência a outras coisas, né? Fica desatento, não começa a ter contato com outras crianças, com o aprendizado, né? É interessante também que durante o fim de semana essa criança funciona muito bem, porque daí ela está em casa, mas daí vai chegando o domingo, já sabe que segunda-feira é um dia, né, de desafio, de ter que enfrentar alguma situação de afastamento. Segunda de manhã já começa. Então isso é bem típico, assim, né? Acaba tendo... Ela vai se iniciando, né, e acaba que tende a ir cronificando. O que tu percebe, assim, que quando vem em consultório, né, a que ponto, assim, que começa, que aparecem no consultório os pacientes para tratamento? Para tratamento? São pacientes que a mãe está muito exausta, assim, porque se preocupa com a criança, mas não consegue dar conta, porque a criança exige muito e ela fica mais em função dessa criança, né, para evitar esse sofrimento, mas acaba perdendo a individualidade, mas ela tem que se doar quase que 100% para essa criança, né? E isso tem que ser muito bem trabalhado, assim, porque a gente não pode expor a criança a esse sofrimento, mas também a gente não pode simplesmente acomodar essa situação e fazer a mãe, né, ser a sombra da criança ou vice-versa, né? Então tem que ser muito bem orientado. Esses pacientes às vezes evoluem, né? Isso a gente considera como gravidade quando esse paciente tem a recusa escolar, quando ele não quer mais ir para a escola. Então é uma coisa muito grave, né? Porque é um ambiente tipo um desespero, né? Isso, ela não quer sair de casa, ou
Então a gente tem que fazer um trabalho muito próximo à escola, um trabalho psicoterápico muito focado, assim, né? Para que essa criança também tenha uma figura de referência, de confiança na escola. E isso tem que ser criado, né? Sim. Que essa mãe fique um pouco, que saia. Tive pacientes, né, com vários graus assim de ansiedade de separação que a gente teve que trabalhar desde a mãe dentro da sala de aula, depois a mãe sentada fora da sala de aula, a mãe no pátio, a mãe na sala da diretora, né, a mãe voltando daqui a 2 horas, a criança sempre checando, né, e daí depois a coisa foi andando. Sim. A gente percebe muitas vezes uma questão prévia, né, em muitos casos, de uma demanda talvez de cuidados, e não sei se em excesso, mas de uma atenção um pouco além, talvez, da mãe com o filho. E aí, repentinamente, a mãe percebe, talvez pelo tempo, né? Não, agora é hora de ir para a escola. E aí Acontece, pode acontecer sim, tá? a gente Felipe, um percebe como se funcionamento fosse assim de superproteção. um desenvolvimento, falando do psíquico, né? Não um atraso mental, mas uma imaturidade, né? De enfrentamento por talvez uma proteção exagerada, talvez desde a da infância. Não que seja padrão isso, mas não sei se tu percebe com frequência. Tem os fatores de risco, né, Felipe, que estão associados com o transtorno de ansiedade de separação. Primeiro, a ansiedade materna. Sim. Segundo, é essa situação que tu falou, né, a questão da superproteção, que é o excesso, ou do excesso de negligência. A criança, né, faz falta, né, e quando ela simplesmente é jogada, como ela se sente, né, jogada na escola, ela se sente abandonada. Então, isso é muito pavoroso. Então, tem essas duas situações. E também, qual é a outra situação? A ansiedade materna. Agora me fugiu, assim, que a gente tem que trabalhar. Ah, tá. E daí essa mãe, por exemplo, que super protege essa criança, inconscientemente pode passar para essa criança alguma insegurança, sabe? Para que ela enfrente situações sozinhas. E daí a criança se torna insegura, incapaz. A dificuldade dessa mãe, muitas vezes, até chegar à escola, de fazer essa criança se socializar, sabe? Uma criança que está muito pouco estimulada nesse sentido. Sim. Né? Mas também, agora me recordei, algum outro fator de risco é a perda, tá? Uma perda recente. Alguém na família que faleceu, alguém Um que avô. viajou, Um sabe? Que a avô, né? criança fica com aquela sensação de que a pessoa não vai voltar. Alguém que está fazendo alguns exames, ou que, sabe, ou que o animal de estimação tenha falecido. Então a criança associa com uma perda generalizada dos pais, ou até o medo dela ser sequestrada, dela ficar perdida lá no supermercado. Então ela está sempre na barra da saia da mãe. Outra coisa que eu percebo, Felipe, eu estou falando demais. Não, pode falar. Outra coisa que eu percebo é essa coisa, né? Essa relação com o pai, né? A necessidade de entrar o pai na jogada. Eu ia dizer. Essa figura, porque assim, o pai, ele representa, né? O papel paternal, ele representa, né? Complementarmente à mãe, um papel de limite, de segurança, de isso, né? Geralmente, né? É mais uma referência, né? Então, Então, assim, quando a gente vai no primeiro dia de aula, ou sugere, a criança está meio com medo, assim, não é adequado que a mãe leve, o pai que leve. Então, fica mais fácil, por aí não tem aquele sofrimento maior. E nesses casos em que se torna um transtorno, é importante que o pai entre na jogada, certo? Que exista esse espaço, né? E que às vezes a mãe, por ser super protetora, acaba não dando, né, essa oportunidade, né? A Silvia ali comentou antes que a mãe acaba também estando insegura de deixar a criança, né? Só que isso é uma coisa que eu percebo que os pais falam, não, mas eu fico quieto, eu não falo. Só que não adianta, tu tá demonstrando, né? Tu tá transferindo, a criança sente a insegurança da mãe. Por isso a importância de entrar o pai
e de entrar não só nesse momento, né? O ideal é pensar antes disso, né? O pai já participar do desenvolvimento da criança, que já É, acho que auxilia, sim, sim, auxilia sim. muito em não chegar a esse ponto, né? Uhum. Como se Tem um outro, fosse, como se fosse, né? Ela tá perdendo o chão de só deixar de ver a mãe, né? Uma coisa muito grande, né? tem um outro ponto, né, que quando a gente fala em ir para a escola pela primeira vez ou sair do pré, né, sair ir para a primeira série, às vezes as crianças trocam de escola, vão para uma escola maior, né, que tem todo o ensino fundamental. E isso muitas vezes assusta a criança e faz com que ela tema, né? Então, que ela tenha a sensação de que não vai dar conta, que então isso tem que ser muito bem trabalhado em casa, né? Essa preparação para a escola, né? Para que não passe uma expectativa excessiva, para que essa criança curta, né? Sim, Senão ela fica, não vou dar conta, é muito grande esse lugar, sou muito frágil, entende? sim, Então isso tem que ser trabalhado antes, eu acho que 1 mês, 2 meses, visitar, se tu vê que essa criança tem um perfil mais assim, inibido, vai lá e apresenta a escola para a criança, conversa, vê onde é que é banheiro, sabe? Conversa com o orientador, se apresenta, né? Acho que isso faz com que a criança vá se sentindo um pouco mais em casa, assim, pode facilitar muito. Ou ter algum amigo que vá junto, sim. sabe? Um coleguinha. Uhum. Às vezes acontece alguns acasos, né? Que eu vejo que parece que é muita coisa, até coincidência, né? Tipo, os pais separaram, aí mudaram de cidade e trocou de escola, tudo ao mesmo Uhum. tempo, né? Então são Uhum. várias perdas e a criança trava, assim. Sim, sim, pode acontecer, sim. Uhum. O medo da separação e é interessante assim esse receio de separação, ele pode aparecer e é um dos critérios diagnósticos os pesadelos, né, com conteúdo de Sim. perda e e agora me fugiu. E os desenhos também aparecem muito, né? A criança muito afastada ou muito próxima dos pais, né? Quase que não aparece atrás da barra da saia da mãe. E interessante, assim. Né? No desenho a criança se Ah, tá. expressa. Outra coisa que eu ia falar, É, Felipe, a criança tem muita dificuldade de dormir sozinho, né? sim. Tem que ter alguém para adormecer. E muitas vezes essa criança, quando o quadro é mais grave, ela não dorme, porque o dormir representa separação também, né? Então ela Sim, tem que quando estar toda hora controlando para ver se não vai acontecer alguma coisa com o pai e com a mãe. Então uma hipervigilância que cansa psiquicamente muito, assim, muito, né? É muito excessivo. Isso é um transtorno, né? sim. Para deixar É que bem claro. são as características, né? Tem uma exaustão emocional, um cansaço, né? Fadiga emocional pela intensidade e a frequência quando está num exagero desse jeito, né? Vai tendo insônia e se não for fazendo nada pode evoluir para depressão e outros quadros, né? Mas normalmente esse É, aí vem antes porque já trava ali, né? Quando vai acontecer a separação, eles tendem a buscar tratamento mais cedo, né? a ansiedade de separação exige muito, né? E a criança, se não for tratada, a tendência pode evoluir, né? Se não tiver esse papel e se todo mundo se acomodar em função de não deixar essa criança sozinha, só vai fazer com que ela pense que ela precisa do outro mesmo, né? Uhum. E é ruim. É um fator que eu vi também para comentar, né, que ela tende a se sentir por estar passando por isso é muito maior para ela do que ela lidar com outras questões, né? Então, em ambiente escolar, né, por exemplo, ela está tentando se adaptar, mas sofrendo muito com isso, né? Então, Uhum. muitas vezes ela demonstra coisas que ela não está dando conta, né? Então, ela acaba se sentindo humilhada ou, né, e tendo uma preocupação excessiva com essa demanda e acaba tendo repercutindo em autoestima prejudicada, em vários fatores, né? O desempenho também fica prejudicado, a socialização. Uhum.
Se Ah, isso não com for bem, certeza. se não for bem conduzido, né? Se sabe que a ansiedade de separação ela pode evoluir na idade adulta para um quadro de fobia social, que a gente vai falar depois, né? Um quadro bem Sim. importante, assim, né? De Uhum. dificuldade de se expor, de receio, de, assim, de desempenho, do que os outros vão falar. Então, a criança, desde pequenininha, já vem apresentando uma dificuldade, um comportamento mais inibitório, né? De dificuldade de enfrentar o novo, entende? Isso não é um funcionamento normal. A gente tem que Sim. trabalhar essa criança para que ela consiga se sentir tranquila para buscar. Ali quando ela começa a caminhar ali um aninho e pouco, um aninho e 4, 6, a criança ela tem de forma inata, né, uma curiosidade pelas coisas, pelo novo, né? E é aí que a gente começa a super proteger ou dizer que não pode, e a criança vai achando que o mundo é muito perigoso. Então a gente tem que ter muito cuidado, assim, e poder deixar a criança investigar o mundo e lidar com o mundo de uma Tem, forma, mesmo que, né, acho que não vamos expor demais, mas a gente se tem que, machuca, né? A tem gente que dar cai, espaço. né? Acho que começa bem antes, né? Sim, quando dá errado, quando tem o tombo lá, é que ela vai aprender que não pode fazer Faz de parte, novo, né? né? Sim, faz parte. Isso, por isso que é importante também o foco, os pais tentarem se perceberem e conversarem bastante. Muitas vezes o pai ou algum familiar comenta, né? Ah, mãe, tu tá fazendo, tá protegendo demais e tal. E a mãe fica irritada ou acha, né, que está sendo reduzido, desvalorizado, talvez, né? É importante talvez ter essa conversa com mais facilidade e frequência para dividir isso, né? Acho que isso que a Uhum. gente falou antes ali, que já dividir a atenção e os cuidados e o tempo junto, né? Não tá sempre com a Uhum. mãe. Tem que ter o Uhum. tempo só com o pai, não 100% a mãe, né? Uhum. Se a mãe, eu investigo muito assim o desenvolvimento quando a gente percebe assim que a mãe às vezes tem questões próprias de vida, né? E que não consegue deixar filho porque tem que proteger, porque para aquilo não acontecer, que foram coisas que a mãe vivenciou. Só que a mãe não Uhum. É, tratou e não lidou, às vezes algum trauma, alguma questão até com os próprios pais, e aí tenta, né, um né? mecanismo compensatório, né? É quase como aquele repetição, como é que é? Repetição, a compulsão, não é? Uma coisa assim que se chama? É, a Sim, coisa de repetir, né? Repetir um padrão. É como se a forma que eu fui amada é super protegendo, é estando sempre, não é pra, sabe? O meu afastamento não é amor, e isso, né, introjetado, faz com que quando a pessoa tenha um filho, venha a repetir, né? E não é bem assim, né? A gente tem que permitir os afastamentos para que venha uma individuação aí, né, nesse indivíduo, né? tem situações até que a gente percebe, parece meio perverso, assim, né? Porque a mãe se organiza com a criança e parece que ela tem um prazer de ver a criança não. É ruim pensar nisso dessa forma, né? Mas é uma coisa inconsciente, porque a mãe se organiza nos cuidados com a criança, né? Uhum, E a mãe uhum, não ficando bem, se ela vem se organizando só com a criança e não preservando uma autonomia mínima, né? uhum. Parece que ela tem um certo prazer de ver que essa criança depende dela. Na Que eu vi, dependência, que sim. eu vi um comentário da mãe ali dizendo que parece que ela está esperando a criança chorar, né? Como se tivesse um prazer interior. Ela está pensando o que quer, a autonomia da criança, mas tem uma sensação de, né? É uma coisa bem complexa, assim, né? Em alguns casos. Isso pode acontecer também quando a criança ela passa muito tempo, tem alguma doença grave, ou passa por uma situação de internação, uma criança que teve asma, essas doenças Ah, que isso tem. correm, a diabetes. Então, esses pais, eles, né, acho que a gente também tem que entender nesse sentido, mas muito cuidado para não estragar esse funcionamento, né, É.
Eu observo, essa individuação, né? Essa necessidade eu de observo no, espaço. sim, eu vejo ali no hospital, muitas vezes a gente é chamado em outros setores, setores clínicos, né? E é isso que tu comentou, né? Às vezes uma criança teve pneumonia com 6 anos, 6 meses, ou epilepsia, ou teve. A gente tem aqui o hospital é referência em cirurgia cardiológica, né? Então, imagina, uma criança de 6 meses passar por uma baita cirurgia. E dali em diante, claro, a criança demanda cuidados, mas a parte emocional, a família fica inteira em cima, Uhum. porque já cria um receio Sim. quase da perda da Fragilidade. criança, né? Uhum. E eu vejo que isso traz transtornos até bem mais graves do que a gente está falando, assim, né? Se não for identificado, né? Sim, sim. No futuro, né? Bem complexo, porque aí fica não só a mãe, mas a família inteira, muitas vezes, em cima da doença da criança. Eu Então, acho que tá, acho para finalizar, assim, é um dos transtornos de ansiedade, esse de separação, é o que mais tem uma influência de herdabilidade, assim, genética, sabe? Então a gente tem que pesquisar isso, assim, no pai, na mãe. Geralmente tem um funcionamento aí, mas tem uma genética também, né? sim. O tratamento em si, né? O que tu indica, assim, de como é que tu faz o tratamento ou quais questões tu indica? O tratamento, né, padrão ouro é psicoterapia de TCC, né? De Cognitivo comportamental. cognitivo comportamental, isso. Mas dependendo do sofrimento dessa criança, né, dos sintomas que ela apresenta, se essa criança não dorme, se essa criança está perdendo peso, né, e também acho que tem que se medicar, assim, né, até para Sim. funcionar melhor as estratégias ali da É, própria normalmente, TCC. normalmente é tratar sintoma-alvo, né? A gente não faz, Isso. Uhum. né? Por exemplo, tem insônia, tá com pesadelo, medica o sono, ali já ajuda bastante, né? Você Eu geralmente conseguir. eu acabo medicando para ansiedade mesmo, assim. Não uso nada à noite, porque acho que essa insônia acaba sendo uma consequência, assim, sabe, Felipe? E Sim, essa criança, para dormir, ela precisa ter alguém. Então, nós não vamos tirar esse alguém, nem pensar, né? Até ela acalmar. Então, sim, deixa dormindo com alguém, né? E daí, conforme vai melhorando e a criança vai trabalhando essas seguranças, né? dessensibilizando, né? De certa forma. Sensibilizando. Outra coisa, a escola ela tem que fazer parte desse tratamento, eles têm que saber para nos pra ajudar essa família a formar um ambiente seguro, né? Tem várias coisas assim em casa que dá para fazer com essa criança, de brincadeiras, brincar de se esconder, são coisas graduais, assim, sabe, que dá para fazer para treinar esse tipo de coisa, assim. Até a resiliência, assim, treinar a coragem, treinar diversas formas assim, na prática, né, a gente orienta. E o pai, né? O pai sempre presente. Bem mais, né? Só uma situação, uma dúvida não minha, mas que eu vejo que com frequência aparece, e acho que até para profissionais, não só para pais, assim, com relação a medicar na criança, né? Eu vejo que tem muita dúvida né, porque os psicólogos sabem, né, e tratam justamente isso, que a criança tem que sentir para evoluir, desenvolver. Então, tem-se a dúvida, que eu vejo com muita frequência no consultório, de se a gente medicando, a gente estaria como se fosse amortecendo a criança, anestesiando, né? Para que não. E aí a terapia poderia não ter efetividade, né? Então, acho que é interessante a gente falar que é nesse ponto, assim, a medicação, ela não tem uma ação de amortecimento, né? Tem alguns remédios que fazem isso, mas não é essa a intenção, é trazer para um mínimo de controle de ansiedade para que ela volte a ter condições, inclusive, de fazer terapia, né? Senão a questão vai cronificando e daqui a pouco a criança nem ir para uma psicoterapia dá conta mais, né? Então, quando entra a medicação, não é para fazer a criança não sentir nada, né? É para ela suportar o mínimo para ter uma Na, condição de ir para frente, né? na realidade,
a medicação, ela vai aliviar os sintomas principais, né? Mas, Isso. assim, essa criança tem um funcionamento ansioso aí que tem que ser investigado, né? Porque as crenças dela tem que ser investigada, a própria relação da dinâmica, né, da família ali, essa mãe se é ansiosa, né, que benefício que essa mãe tem, daqui a pouco está grudada muito nessa É, criança, será que essa mãe está muito sozinha, o casamento está bem, sabe? Tem tudo, a gente tem que entender o funcionamento, e a medicação, ela não vai fazer isso, sim, né? A medicação vai acalmar, e outra, a gente não usa a medicação para sempre, né? A gente usa por um sim, determinado tempo, até a criança conseguir se sentir forte, e depois a gente vai retirando, e tudo que ela aprendeu na psicoterapia é o que vai ficar, né? sim. E no máximo que a gente vai tratar uma criança 6 meses, a um ano, e ficar avaliando, né, todos os ganhos da psicoterapia. Por isso que o tratamento combinado nesses quadros mais graves é fundamental, assim, para Sim. não, acho que é massacrar às vezes, sabe? Porque a medicação a gente tem para faixa etárias pequenas, né, a partir dos 6 anos de idade a gente já consegue medicar. Eu, como especialista, às vezes medico até antes, né? Tenho que usar porque a criança está em muito sofrimento, mas começando com uma gota, 2 gotas, É, bem né? pouquinho. Devagarinho a gente vai indo, assim, a criança responde rápido, sem efeito colateral, e a gente vai conversando. É, porque é um fator que eu até já comentei em outras lives sobre outros quadros, né? Que a gente percebe, às vezes, uma resistência até de colegas para encaminhar para o profissional, né, o psiquiatra, Uhum. Sim, sim. e aí vai tentando fazer o tratamento com a criança não vai tendo resposta e vai ficando refratário. Aí quando Uhum. tá num extremo que encaminha, e aí você vai ver, já passou tipo, 1 ano e meio tentando Uhum. algo e que ficou bem, bem mais acentuado, né, quando você vai olhar para trás. Então, Assim, tentar, complicado, assim. não Eu, na vai ser minha prática, diretamente, a criança não vai ser diretamente medicada, né, para entender isso, mas se for indicado, sim. não é tudo isso, né, não é uma, Eu sempre ouço, assim, né, a posição dos pais em relação a isso, entendo, né, eu também sou mãe, mas, assim, nunca forço nem o tratamento, mas, assim, oriento os benefícios, né, o quanto tempo, acho que quem trabalha com criança tem que ser disponível para conversar com os pais nesse sentido, porque, né, ninguém gosta de ser medicado, e muito menos medicar os filhos por um longo prazo, assim, mas, enfim, tem muito estudo, a gente mostra os estudos, né, o que tem de mais novo para tentar comprovar e dar, né, aquela questão científica, né, e da segurança das medicações, tudo isso. sim. Tem a Bruna que perguntou sobre o que a gente acha de florais, né? Eu falo que assim são substâncias que a gente não sabe nem procedência, não tem estudo, não tem embasamento, a gente não tem segurança, né? E eu acho que o pior, assim, a gente não tem certeza do que são essas substâncias. Hoje eu vejo que tem para vender gotinha para tudo, né? Gotinha da calma, gotinha do sono, gotinha da. E o que eu percebo, assim, na minha prática, o que é mais complicado é porque no momento, assim, tá angustiado e tal, você deu um floral para criança, a mãe se acalma de certa forma. Isso aqui é igual quando a gente fala que vai dar uma vitamina. Já dá Uhum. uma calma. Então a criança dá uma aliviada parcial, possivelmente, né? Não estou dizendo que é um tratamento ou não, a gente não sabe. Não sabe como que o remédio está funcionando e o que é a repercussão para frente. Uhum. Mas o pior é achar que está tratando e que está, né, aguardando um resultado que não aparece e tender a buscar realmente ajuda quando cronificou. Né? É, Isso que eu percebo dos florais. A gente não tem uma. Né, quando a gente indica, sei lá, um antidepressivo ou alguma medicação, a gente sabe que a gente espera. Né? A gente tem um efeito desejado, sabendo quais os efeitos colaterais possíveis, sabendo qual a interferência que vai ter no fígado, no rim, seja qual remédio for, se tem alteração ou tireoide, outra coisa, né? Os florais a gente não sabe, né? Não tem um estudo ou pesquisa, não sei o que tu acha. de florais, eu não entendo basicamente nada, assim. É, Mas o que eu percebo, assim, que muitos pacientes chegam tomando.
né? Isso Sim, quer sim. dizer que, né, em quadros mais graves que eu acabo recebendo assim em consultório, não funciona muito bem, assim, a gente tem que fazer, seguir, né, o que manda a literatura, os dados científicos, O que eu, e é isso que é o nosso embasamento, né? o que eu falo Tem é isso. assim, o que eu falo é, por exemplo, o paciente adulto, eu sempre falo, quer tomar floral? Toma, porque a hora que o bicho pegar, eu sei que tu vai procurar. Agora a criança não tem, né? A criança, o tempo está passando, ela está ruminando aqueles pensamentos e os pais só vão se dar conta quando tem uma alteração de comportamento muito maior, né? Que aí já é sinal de que passou muito tempo, né? Vamos falar agora então de ansiedade generalizada, que é um TAG, quadro de TAG, que é um quadro ansioso com outras características, né, de ansiedade. Que é, o transtorno de ansiedade generalizada, acaba sendo o terceiro, acho que o terceiro, assim, maior frequência, e ele, geralmente, ele aparece mais numa idade de 7, 9 anos, por aí, em que a criança se sente muito preocupada e não existe um tema específico, né? É uma angústia generalizada, assim, a criança se torna inquieta, preocupada, e os temas podem ser variados em relação a situações financeiras da família, a situação do mundo, a pandemia, a falta d'água no mundo, a chuva. Então a criança começa a ficar hipervigil em todos os sentidos, certo? E ela se torna uma criança tensa, ela não consegue, tem prejuízo na concentração, não consegue brincar com facilidade, porque ela ela está olhando o horário para ver se não vai atrasar. É uma criança que geralmente tem uma necessidade de controle muito grande. É uma criança que se torna assim excessivamente, não é chata, mas assim é chata preocupada mesmo. com o que não é para o que não é Acaba sendo. pro desenvolvimento, entendeu? Eu até Eu a digo que Juliette acaba, eu digo que acaba sendo chata porque ela está passando do ponto dela mesma de se é, suportar, né? A gente de é, fora tem que enxergar que esse chato é alguma coisa. Eu sempre não, é falo, às vezes você vê uma excessivo. criança lá, às vezes a gente vê, né, em alguma situação pública, assim, uma criança que tal, tem que pensar, né, que será que é só, né, a criança chata ou possivelmente tem alguma coisa, né? É uma criança que precisa de reasseguramento frequente, precisa ser acalmada, insiste em alguns determinados assuntos, volta aquele assunto, sabe? Uma criança que tem muito, pode acontecer de ter sintomas somáticos, né? Porque ela fica inquieta, dor na barriga, diarreia, sabe? Mas é interessante de entender que é uma ansiedade, é quase tipo um padrão, assim, não existe oscilação e É, nenhuma situação específica que desencadeie. É um funcionamento. Tem uma herdabilidade muito grande, né? E tem essa questão do comportamento aprendido também. Se essa mãe é uma mãe ansiosa, bom, esse é o funcionamento que ela está aprendendo, né? Que ela ela está recebe, né? que ela tá acostumada. Então, se a mãe se vê que vem uma nuvem lá, a mãe já fecha toda a casa e se apavora, bom, a criança aprendeu a fazer isso, né? Muito Sim. assustador o que vem por aí. Então, isso pode acontecer, assim. Uhum. E acaba nesses quadros o que é diferente da ansiedade normal, né? Acontecendo o medo excessivo e insegurança excessiva, né? Persistente, né? Então é uma insegurança e um medo de fazer tudo que ao longo do tempo acaba trazendo prejuízos no desenvolvimento, né, da personalidade que está se estruturando e uma Sim. insegurança grande até para projeção de futuro, né? De que essa criança, né? Muitas vezes uma criança inteligente, apta para muita coisa, mas acaba travando o desenvolvimento de habilidades ali que são de enfrentamento, são outras habilidades, né, que é o que a gente fala, né, um exemplo, né, não que seja exatamente disso, mas que muitas crianças têm às vezes habilidades quanto à inteligência muito grande, mas que têm Uhum. situações como essas, né, de ansiedade que inibem ou atrapalham ou prejudicam muito o desenvolvimento e a condição dessa criança usar a inteligência
a Uhum. próprio favor, né? Uhum. Sim, Então, sim, com criança certeza. desatenta ou é, vai Tem ter dificuldade. um comprometimento na atenção muito grande, né? E é uma Uhum. criança que não consegue, inquieta, não consegue parar, não consegue, sei lá, não fazer nada, porque ela tem sempre que, sabe, uma coisa que ela tem que fazer. Bem Aqui, interessante, assim, é um diagnóstico diferencial de hiperatividade, né, Otário? isso que eu ia falar. Atividade motora, é, na ansiedade é uma inquietude aí, uma agitação, né? Só Aqui que que acompanhada com uma fala preocupada, não condizente necessariamente, né, com a faixa etária e excessiva. sim, às vezes tem uma preocupação com coisas que nem condizem, né, com a, Eu tive um né, paciente, parece uma maturidade, um mini adultinho, assim, muitas sim, vezes, isso né? mesmo. Né? Não, eu tive um pacientinho que ele estava tão ansioso, e a preocupação dele era acabar a água no mundo. Então ele não lavava a mão, ele abria bem pouquinho para escovar os dentes e a culpa, né, em relação a que, mas e eu vou fazer acabar a água do mundo? Então é uma coisa que não condiz com a idade dele, e a preocupação dele é uma preocupação que todos nós devemos ter, mas nesse nível não. Então um sofrimento nesse sentido, assim, desproporcional, entende? Sim, eu acho fundamental, assim, que é uma questão da especificidade dessa área, né? A ansiedade é um quadro que é muito mais prevalente, né, e presente, é muito, assim, muitas vezes muito mais fácil de se identificar e facilmente, né, um quadro quando tem hiperativação, né, de se confundir com um TDAH, né, Sim. com déficit de atenção e Uhum. hiperatividade. Então a gente vê muito quadro mal diagnosticado e mal medicado, né, porque não foi identificado a ansiedade. A ansiedade é muito mais simples de aparecer do que Frequente. mais frequente do que um TDAH, né? E eu sempre falo que é ruim porque a desatenção, né, digamos que seja um TDAH ou não, mas é que é uma oportunidade às vezes única, assim, né? O pai, a mãe já tem muitas vezes uma resistência de chegar até a gente, de ser avaliado e tal. Então, se não tem uma avaliação bem criteriosa para enxergar o que que é realmente, seja dando o exemplo até, por exemplo, de um TDAH, né? Que às vezes você sai dando um psicoestimulante, uma criança ansiosa vai responder Tá? muito mal, vai ficar irritada, agitada, mais inquieta, nervosa, e às vezes já se desconsidera a medicação e qualquer tratamento, e é uma, né, às vezes uma falha terapêutica que, se não bem conduzida e não orientada, os pais largam o tratamento e a criança fica mais um tempão sem condução nenhuma e cronificando um monte, né? Então isso sempre tem que cuidar qual profissional buscar, profissional com experiência, né, mínima nessa área, que é bem diferente, né? Identificar a ansiedade no adulto é muito fácil, né? É Uhum. mais evidente, o paciente bota para fora, né? As características de uma criança, né? Por exemplo, irritabilidade. Tem um monte de coisa que é irritabilidade, né? Sim, sim. Então, são vários fatores que a gente tem que perguntar, a gente tem que saber, Uhum. né, como Uhum. perguntar, o Sim. perfil do pensamento, como que ela pensa, quando que pensa, quando acontece o que que ela identifica para fazer um diagnóstico mais assertivo, né? E quando a gente usa aquelas escalas para TDAH, né, o SNAP, por exemplo, SNAP 4, quando a gente não tem certeza, né, não tem essa habilidade, ou essa especialidade, sei lá, essa percepção dessa diferença, pode confundir, né, Felipe? Pode Sim, confundir, porque tem muitos sintomas de hiperatividade que se assemelham com a ansiedade, muitas e o vezes tratamento pode piorar né, a ansiedade, pode, né, e muitas vezes o TDAH intensificar. acompanha a ansiedade, né? Uhum. Isso Sim, não sim. é. Mas aí tu tem que iniciar um tratamento e depois o E outro, né? depois Ver o. o que está Isso. prejudicando mais. Só para resumir, para a gente passar para o outro, porque senão a Tá. gente não vai. Então, ansiedade generalizada, né? O paciente vai ter inquietação, fadiga, desatenção, irritabilidade, tensão muscular, também perturbação do sono, né? Uhum. São sintomas que vão ter uma
uma persistência e sem episódios provocados por algum motivo específico, né? Mais frequente, é claro. Vamos falar de fobia social. Tá. Bom, fobia social é quando geralmente a fobia social acontece no início da adolescência ali. Só desligar o ar aqui. Uhum. Geralmente começa no início da adolescência e é marcado assim pela dificuldade da pessoa, né, do adolescente se expor. Por quê? Porque ele tem uma visão que todo mundo tá querendo, tá observando o desempenho dele, por exemplo. Sabe? Tem muita Sim. dificuldade de chegar sozinho num lugar, falar em público, comer em público, escrever em público. Ele tem a sensação que todo mundo vai olhar para ele de forma como desaprovação, né? Como O se maior tivesse. medo do fóbico social é passar vergonha, ser ridicularizado. E ele acha que vai acontecer isso a todo momento. Então, é uma pessoa que acaba não saindo, evitando situações sociais, e se essa pessoa não se expõe, não vence, né, não se expõe para uma atividade social, ela acaba ficando só em casa, daqui a pouco só dentro do quarto. É um quadro que a gente tem que Normalmente já, observar. normalmente já vem de uma cronificação de outros, É, né? Talvez é algum bem outro quadro comum. não tratado, não Isso, identificado. ele acaba sendo né, um transtorno que aparece depois da ansiedade de separação. É quase Uhum. como uma evolução, não necessariamente vai acontecer, mas pode acontecer, né, desse paciente se restringir por ser excessivamente. Inicialmente, ele é considerado como tímido, né, o tímido em Uhum. excesso, mas isso interfere no funcionamento do pensamento dele, né, Uhum. quase como um pensamento totalmente catastrófico em relação a ele, autoestima péssima. E aí bloqueia todas as possibilidades de desenvolvimento, de pensando em autonomia e Sim, sim, evolução para o sim. futuro, né, de outras coisas. Vamos falar de outras fobias. Eu só vou ter que Tem puxar um um pouquinho monte, por causa do, tem um do monte tempo. de pergunta aqui, tu tá É, olhando, Felipe. Depois vamos tu falar vai das. fazer Só fala das fobias, porque a gente tem 10 minutos. o quê? Então, Ah, passou rápido, né? Só meu vamos falar Deus. das fobias e daí eu vou falar algumas perguntas que eu anotei aqui, das Tá. fobias específicas, né? As fobias específicas, elas pode acontecer em diversas fases do desenvolvimento, assim, né? A fobia é um medo excessivo e perturba muito, né? A criança acaba, quando exposta a uma situação fóbica, algum objeto fóbico, animal, ela acaba reagindo de uma forma muito, muito intensa, né? Quase como uma crise de pânico, assim, a criança paralisa, grita, berra, se agarra na mãe. Não necessariamente ela sabe dizer o que deu medo, mas ela tem uma reação muito, muito específica, assim, muito dirigida a um objeto ou a alguma situação. Então a gente Desproporcional. tem isso, desproporcional. As crianças pequenas, de 2, 3 anos, é muito comum o medo de insetos, medo de aves, galinha, passarinho, Injeção. aranha, cobra. Tem esse outro tipo, né, que tem a ver com injeção, procedimento médico, dentista, vacina. Tem aquele outro de trovão, né, que é muito comum. Tem 2 pacientes assim que ficam Fogos. muito hipervigis assim em relação à nuvem. Então é um horror, assim, quando começa a armar o tempo, eles, sabe, não saem de dentro do quarto, se Uhum. armam todos. Sim. O que mais? Até pacientes assim, com elevador é comum, túnel, né? Até o transporte público, sentar atrás no carro, quase como o paciente tem muito medo de não conseguir sair, sabe? Sim. Então ele nem senta, ele vai na frente ou ele dirige, E né? às vezes atrás já Mas, produz, a criança tem enjoo por estar atrás já, né? Enjoo, também. náusea, cefaleia já pela situação, né? Às vezes é Uhum. um Ah, eu tenho um sintomazinho paciente ali, desencadeante. a Eliane, a Eliane falou sobre vômito ali. Eu tive um paciente assim também, que ele fez um quadro de disenteria, assim, de
de virose e ele vomitou muito e desde então ele não comia Ficou. mais por medo de vomitar. Eu tive um Então ele paciente sim emagreceu também. muito, ele chegou muito magrinho, assim, Fica muito quase que medo, mal-estar, né? um pânico de ter crise, né? Isso, um De pânico de ter vômito. vomitar, ou assim, de se expor, e se eu vomitar, né, como é que vai ser? Vou ficar ridicularizado, então ficou Sim, tudo travou. vamos falar então, só para entender, todos os quadros que a gente está falando são sobre ansiedade, tá? Hoje são quadros ansiosos, então a fobia é um quadro ansioso, né? Não existe ansiedade ou fobia. Fobia faz parte de um quadro ansioso. Uhum. Então, eu acho que em si são esses os quadros que estão hoje, né, no DSM com relação à ansiedade na infância, né? Foi dividido. Foi modificado, né? Que Tem o antes que a gente tinha não o. falou, Pode falar. que a gente não falou foi a agorafobia e o mutismo, né, que entrou. Saiu o toque, né? Teve uma pergunta ali, deixa eu só responder, Felipe, que se a fobia pode desencadear o pânico, sim, tá? Pode ser um desencadeante, sim. Uhum. Vamos falar sobre Respondo. rapidinho, que a gente está com 6 minutos. Tá. Sobre a pandemia agora, né? Eu vi que teve uma pergunta com relação à filha que tem tido crise de ansiedade em casa e com receio de perder a mãe, de que a mãe não vai cuidar dela e tal, né? Eu sempre falo a questão de todos, né? São fatores de ansiedade, esse isolamento para todo mundo, né? Então, naturalmente, a mãe também está ansiosa, com contato próximo também está agitando. Não sei o que tu tem visto no consultório agora nesse período. Eu tenho visto agudizações de quadros ansiosos que talvez estavam assim estacionados ou que tinham um funcionamento ansioso, mas que agora, com essa mudança toda, né, eu não consigo, às vezes, determinar se é um transtorno de ansiedade ou se é um transtorno de adaptação. Porque Sim. logo quando parou tudo isso, assim, as pessoas tiveram uma reação, né? Que todo mundo teve, né? Todo mundo se assustou. Mas a persistência disso não Não aconteceu dá em para saber. todos, É, né? As pessoas foram, né? Foram vendo que não era tanto assim, ou vendo que era assim, se cuidando e tal. Mas pessoas que têm familiares, né, que trabalham em hospitais ou que tiveram que é. se expor, acredito que podem desencadear, sim, algum transtorno, né, Eu ou até falo, um transtorno obsessivo-compulsivo, de checagem, de limpeza, sabe? Pode eu falo, desencadear, sim. eu falo até em consulta, no consultório que é uma situação nova para a gente que está avaliando, né? Uma mudança externa, mudança do ambiente todo, que faça uma mudança tão grande na vida, né? Porque a questão ambiental, socialização, isso é uma coisa que a gente nunca levou em consideração de questionar para o paciente se isso mudou, né? Uma coisa nova para a gente na psiquiatria, né? Então é uma mudança que nem tu falou, um quadro de adaptação muitas vezes que pode ser transitório também, né? Depois vai voltando, readaptando para a rotina de antes e volta a reorganizar, né? Só falar Ali rapidinho, fala, pode falar. sim, o DSM entrou o mutismo seletivo e a agorafobia, né, como transtorno separado, né, não associado ao transtorno de pânico. E saiu o Toque e TEPT, né, o o estresse TOC e o pós-traumático. TEPT, como categorias separadas. Uhum. Aqui perguntou se tem crise de ansiedade deixa a pessoa agressiva, né? A ansiedade pode ser um fator que traz irritabilidade, né? Então, possivelmente, dependendo, não é agressividade, pode ser outras coisas, mas isso precisaria ter uma avaliação mais de perto, né? Quando a criança é pequena e ela não sabe quantificar assim ou dizer o que está causando isso, não tem né, um objeto, uma situação, ou um tag, ou um pânico, a criança se assusta muito e pode reagir de forma agressiva ou agitada, assim.
com birra, com regressão, sabe, voltar a fazer xixi na cama, ou, sabe, coisas Sim. que não condizem, assim, com o desenvolvimento adequado. Importante sempre, né, manter a rotina em casa, né? Ter esses parâmetros preservados para Sim. que Uhum. contribuem para a organização E estrutural, para emocional, né? percepção, sim, dos pais, né, quando tem alguma coisa errada, né, porque quando não tem rotina, as alterações elas não ficam tão visíveis, né. Sim. Só rapidinho também, mutismo, só para quem tiver dúvida, é uma questão bem mais rara, né, Beto? Uhum. E é uma situação pontual que a criança meio que trava e não fala especificamente em alguns pontos, né? Uhum. Quando a criança, quando existe uma situação social em que se espera que essa criança fale, ela não fala. Ela só fala com determinadas pessoas, geralmente Uhum. mais em casa, com pessoas que ela sente segurança, assim. Sim, Então, não necessariamente, a gente precisa de um mês, né, com esse funcionamento, né? E esse mês não necessariamente possa ser fora da escola, tem que até um mês a criança pode ter esse comportamento de ficar mais quietinha, mais introvertida e tal, mas passou de um mês, opa, não é normal, sim. entende? Então, É. ali tem uma questão ali, psicoterapia online ajuda sim, tá? Eu acho que é uma forma, a gente tem se readaptado, né? Já acontecia psicoterapia online, os atendimentos médicos que não, né? Agora sim. Logicamente que não são, não é Tão, 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 tão bom não quanto, quero né? desqualificar, né? Mas assim, é É, porque diferente, né? o É contato, diferente. Né? contato pessoal, a gente sente o paciente na nossa frente, é diferente, né? Existem trocas Então, aí, né, que são diferentes, mas assim, em frente a essa situação que a gente vive, desassistir essa criança, esse paciente, eu acho que é pior, porque geralmente se começou uma relação e a criança, quando está em pleno processo terapêutico, é ruim que pare, né? sim, E quando a situação está muito grave, a gente inicia dessa forma sim. né, e A considera gente, como tratamento. a gente está nos finalmente aqui, Beto, 10 segundos. Então, te agradecer bastante pela live, foi show de bola. Obrigado pelo Obrigada. convite.